Bom, então agora a gente vai dar uma continuidade aqui no nosso curso. Eu vou abordar o que está nos itens 12, 13 e 14 do nosso material escrito, ok? Bom, o material está bem detalhado, eu vou aqui, de certa maneira, acrescentar e demonstrar um pouco o que já está lá. Indo, assim, direto, né, no material, você vai ver que a gente fala aqui de variáveis e constantes, tá? Quais são os operadores que a gente pode usar no R, alguns tipos e estruturas de dado disponíveis, tá? Eu dou algumas dicas, e essas dicas, na verdade, é uma lista, tá? O material está com bastante dessas listas, que são as listas de constantes, ok? Eu volto um pouco mais para frente nesse vídeo para a gente poder falar sobre isso. Bom, vamos entender primeiro, né, o que é uma variável. Já está bem ilustrado, assim, então acredito que a gente vai conseguir deixar isso tranquilo para vocês agora. Relembrando uma coisa que está no material escrito, né, e que eu já falei em vídeos anteriores, nós temos como fundamento aqui para gente que a gente vai fazer uma entrada, ou seja, vai dizer um dado, alguma coisa para o computador, né? E esse computador ele vai processar isso que eu estou dizendo para ele, né? E me dar uma saída desse processamento. Então, se você pensar, tá, bem aí, tudo que você faz no computador é isso. O computador, então, é uma ferramenta para fazer isso. Para isso, a gente utiliza, né, para dar essa entrada de dados para o computador e permitir que ele processe e guarde esse processamento, e a gente tenha segurança nas nossas saídas e também a gente consiga corrigir coisas, modificar, dar reentrada, trabalhar com vários tipos de informação. A gente tem uma forma, né, de declarar o que a gente chama de objetos. Então, a gente declara objetos para o computador. O que é declarar um objeto para o computador? Eu digo para o computador que aquele negócio ali, ele é, né, um troço que vai variar aquele dado dentro, né, daquilo que eu estou dizendo para ele, ou que eu quero que ele considere que aquilo ali vai ser sempre igual. Tá? Ser sempre igual. Então, aqui em tela, eu deixei dois exemplos clássicos que facilitam muito o nosso entendimento. Né? Se você olhar aqui, você já viu esse exemplo antes, eu tenho um X de um lado, né, e um 3 do outro, seguido de uma setinha com hífen. O que isso significa, né, na prática? Eu estou dizendo aqui para o computador que X equivale a 3. Eu não estou dizendo que ele é igual a 3, tá? Matematicamente falando. Eu estou dizendo que neste momento, tá? Esse troço que eu estou chamando aqui de X, esse X que eu botei aqui na tela, escrevi para o computador, tá? Que poderia ser qualquer outra coisa, tem umas regrinhas que está no material para vocês, mas poderia ser qualquer outra coisa, né? Qualquer outro nome que você pensar aí, você pode fazer. A gente não recomenda que seja assim, né? A gente recomenda que você, por exemplo, nunca use números, onde está esse X aí. E se você for usar, que seja sempre depois, né, de caracteres, de letras, que você não utilize underline, que você também não inicie, tá? E de preferência nem coloque, tá? Caracteres em caixa alta, né? Uppercase, como o pessoal gosta aí de chamar tudo em inglês hoje em dia, uppercase, né? O que acontece aqui? Então, o que é esse X? Vamos olhar um pouquinho na tela aqui, que se eu usar aquele print que a gente usou na última aula,
e eu declarar esse x aqui, ó, botei aqui, declarei o x, ó, apareceu aqui na minha tela, tá? Ele tá equivalendo aqui para mim a 3. E eu rodar de novo, ele vai imprimir para mim aqui o computador, ó, ele vai imprimir aqui para mim um 3. Ele tá fazendo isso para mim aqui. Ele imprimiu aqui um 3, né? Isso é importante, ok? Isso é importante. Por que isso é importante? Vamos um pouquinho para baixo aqui. Deixa eu ver se eu consigo aqui. Isso, pronto. Se a gente vier um pouquinho para baixo, tá? E declara o x novamente, e eu peço para que o computador imprima na tela para mim, e agora eu vou fazer uma coisa que o R tem, que eu vou pedir para ele processar tudo junto. Ó, ele já colocou aqui para mim que o x agora ele é igual a 5. E note aqui, ó, aqui no meu ambiente de trabalho, x não é mais igual a 3, x é igual a 5. São das coisas, por incrível, por mais besta que pareça, mais importantes que a gente tem para aprender aqui hoje. Vou te explicar. E por que isso é tão importante. Eu não declarei lá no meu script, lá em cima, que x equivalia a 3. Se eu declarar esse x equivalendo a 5, o R não vai mais entender que ele é 3. Então, se você fizer isso com a qualquer momento no seu script, você vai mudar o valor, tá? Daquele nome que eu estou equivalendo àquele valor lá, qualquer um. Tá? Eu posso equivaler várias coisas para esse nome. Então, o valor do x ele varia, por isso a gente chama ele de variável, ok? Ele varia, ele vai mudar, tá? Ah, Priscila, mas eu não queria então que variasse, né? Eu queria que ele ficasse aqui declarado nesse meu script, mesma coisa. O que eu faço? Ao invés de x, o que eu quero equivaler a 5, eu vou chamar de outra coisa. No meu caso aqui, eu estou chamando de y. Né? Então, se eu rodar de novo aqui o script, e você notar aqui ó, à sua direita, você vai ver que x aqui voltou a equivaler a 3. Né? E se eu continuo rodando o meu script, só um segundo, se eu continuo aqui rodando o meu script, ó, tá dando uma travadinha aqui, pessoal, desculpe. Ó, rodei de novo, ele imprimiu lá o 3 para mim, lá embaixo no console, fica de olho lá. E agora, nota aqui, ó, ao invés de uma variável, eu tenho duas. O x, que equivale a 3, e o y, que equivale a 5. Ok? Então, varia, né? E cada valor, cada equivalência que eu quero fazer, vai precisar de uma variável. Okay? Cada equivalência que eu quero fazer vai precisar de uma variável. Então, por isso que isso é algo importante para a gente saber, né? A sequência que o R usa, então ele vai lendo linha a linha o seu script e ele vai considerar a última declaração como a válida, né? E que eu posso usar aqui qualquer nome. Agora eu não quero mais que seja x e y, eu quero que seja primeiro e segundo. Né? Não quero mais que seja x e y, eu quero que seja primeiro e segundo. Olha lá, ó. Fiz o primeiro agora,
Tá? Olha aí à sua direita, ok? Primeiro agora equivale a 3, ok? E se eu imprimir aqui, eu vou botar aqui, ó. Se eu imprimir aqui, o X continua no meu ambiente. Eu não limpei o X. Lembra da última aula que a gente precisava limpar o ambiente do R de vez em quando, porque ele não vai simplesmente descartar uma variável que eu já declarei. Okay? Ele não descarta a variável que eu já declarei. Isso é importante, é um comportamento da linguagem, okay? O pessoal escolhe que seja assim. Então, agora eu tenho duas variáveis, a primeiro, chamada de primeiro, e uma variável chamada x, todas com valor equivalente a 3. Tá? Eu não imprimi na tela o primeiro, eu imprimi na tela o x, que continua aqui no meu ambiente. Se eu não quiser mais que exista o x, eu preciso limpar o ambiente. Então eu venho aqui, né? E aí ele vai me dar esse alerta aqui. Ele limpou o ambiente. Se eu vier aqui e pedir para ele imprimir, né, o y que estava declarado, por exemplo, ele vai dizer, tá? Olha aqui, observe aqui, ele vai dizer aqui que o objeto y não foi encontrado. Né? Not found. Não foi encontrado. Veja que interessante. Né? Então, eu limpei o ambiente. As variáveis, elas vão todas embora. Por quê? Porque isso aqui é um troço volitivo, né? Se você ficou curiosa sobre como que a gente faz, então, para manter esses valores no ambiente, normalmente a gente salva, né, a sessão e a gente salva o trabalho que a gente está fazendo, a gente salva os dados, né, que a gente está trabalhando em datasets intermediários, justamente por causa desse comportamento que a gente tem nos nossos ambientes. Então, se eu declarar aqui agora, né, o primeiro de novo, vamos declarar aqui, pedir para ele ser impresso, declarar o segundo e pedir para ele ser impresso, né, vão equivaler a 3 e 5 da mesma maneira que estava com o x e y. Eu estou aqui apenas, né, demonstrando para você como que funciona a questão das variáveis dentro do ambiente e como que você declara uma variável. No R, você vai sempre declarar a variável, tá? Com esse... Gente, apareceu esse aqui, eu não sei o que é, pronto. Com esse operador, isso é o que a gente chama de operador, ele está dizendo, ele está fazendo uma operação para mim, ele está dizendo que uma coisa equivale a outra aqui para o meu ambiente. É só isso que esse operador faz. Tem outros, Priscila? Tem. Vamos ver vários. Mas veja, então, você tem que saber sobre variável, primeiramente é isso, né? Ela varia de valor, você precisa redeclarar, no caso do R, ele vai ler linha a linha, então se você declarar no mesmo script, mesmo nome de variável para coisas que você quer fazer equivalências diferentes, você vai ter problema, né? Tem que ter esse cuidado na hora de nomear as variáveis. Outro cuidado para nomear a variável, tá? Tente fazer com que a variável ela signifique aquele valor que você está dando para ela. Né? Inclusive, a gente tem algumas convenções bem interessantes. Por exemplo, eu vou fazer uma variável que vai receber o meu dataset, né? Ou o meu data frame. Eu vou transformar ela num data frame no meu ambiente. Essa variável, tá? Ela pode se chamar, e normalmente a gente usa por padrão, né? A letra D e a letra F, F de faca, né? De DF, de data frame. Então, quando você vê um script, por exemplo, você pegar um terceiro e tem lá DF, 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 você já desconfia que aquilo ali é onde os dados, né, precisam ser
declarados, carregados dentro do seu ambiente, e é onde as operações com os dados estão sendo feitas, organizadas e armazenadas. Tá? Bom, dito isso, existe uma outra modalidade de objeto que a gente usa, tá? Que são as constantes. O que é uma constante? As constantes que a gente mais conhece, tá? Normalmente são as constantes matemáticas, tá? Ou as constantes lógicas. Então, constante matemática mais conhecida, acredito eu, é o π. Por isso que eu trouxe ele aqui, né? 3,14, número infinitesimal, né? Infinitesimal. Os matemáticos, se eu disse alguma coisa equivocada, me corrijam, né? Mas a gente sempre declara o π, né? Aqui 3,14. O R tem uma peculiaridade com as constantes matemáticas. Ele permite, né, que a gente trabalhe com elas declarando como se elas fossem variáveis. Okay? Isso tem algumas funções no trabalho, né? Porque dá uma super flexibilizada na ferramenta para a gente, isso é útil, especialmente quando a gente está calculando lag de tempo, por exemplo, fazendo cálculo de lag e de logaritmos, né? Então, funções logarítmicas. Ter essa funcionalidade no R facilita muito a nossa vida, mas a gente tem outras constantes que não vão variar. Por exemplo, constante booleana, o verdadeiro ou falso, né? True ou false, são constantes. Tá? Elas não variam. Ou é true ou é falso. Eu não vou ter outra coisa para fazer. Né? Booleano, ou é ou não é. Né? Não tem jeito. Então, as constantes verdadeiro ou falso, por exemplo, que são booleanas, elas não variam. Tá? Outras constantes, NA, né, que para o registro que é vazio, também, isso está no material descritinho para você, também não. Um campo que é matemático, né, mas que ele não é um campo numérico, né, então ele é um campo não numérico. Eu estou ali com um registro que não é numérico dentro de algo que deveria ser numérico. Isso não varia, isso é uma constante, ok? No nosso material, eu deixei aqui uma lista completa de constantes, tá? E aí eu quero destacar algumas aqui que a gente usa muito na área de dados, tá? As constantes de sistema, muitas vezes a gente precisa se a gente vai fazer algum teste, né? Então, eu quero saber, por exemplo, se o sistema operacional que eu estou usando é o Windows ou não, né? Ou é baseado em Unix. Quando a gente está trabalhando com grandes bases de dados, ou com transformação, com engenharia de dados, isso importa. Importa muito por causa de dentação, de encodamento, enfim, várias coisas são importantes aqui. Okay? Se a gente está usando algum tipo específico de interface gráfica, tá? Quando a gente usa Linux, isso acaba sendo mais importante, porque algumas coisas vão funcionar na interface gráfica e outras não. Tá? A gente tem as questões das plataformas, né? E o tipo de codificação que é realizado no sistema. Tá? Agora, a gente vai ver aqui algumas constantes, que inclusive às vezes são tornadas em outro tipo de objeto, que a gente vai falar com detalhe mais para frente, que são a mão na roda para a gente trabalhar com dado. Tá? Por exemplo, constante de data e hora, eu deixei eles aqui, e codificação de caractere. Tá? Então, para gente que fala português, que tem C cedilha, tio, né, eu falei um pouco disso na primeira aula, é super importante, interessante, que a gente lembre sempre de fazer o que a gente chama de encoding, né, de dizer para o computador que
os nossos dados têm, tá? Codificações, códigos especiais. No caso da nossa língua, as bases que a gente trabalha, por exemplo, com saúde pública, as bases públicas de uma maneira geral, elas vêm com vários caracteres especiais, né? Então, C cedilha. Se você não faz esse encodamento, se você não tem esse cuidado, lembra na aula passada, quando a gente configurou o R, que a gente botou lá o xalatex, que a gente falou o tipo de codificação, a gente já está dizendo para o R que ele, por padrão, vai setar ela vai configurar essas constantes para a gente. Então, se a gente esquecer, com aquela configuração que a gente fez na aula passada, de declarar a constante no nosso script, né, dizer declarativamente, ou seja, dizer abertamente qual é a nossa constante para o R, tá? O RStudio já vai dizer para ele, para a gente automaticamente. Então, muito, muito, muito importante manter de maneira sistemática, tá? Acostumar-se a dizer no nosso script qual é o tipo de encoding dos nossos dados. Dados de texto, de manipulação de texto, muitas vezes eles são desafiadores porque a gente esquece que nós temos essas constantes ao nosso favor. Outros tipos de dados, né, e de estrutura de dado que são muito desafiadores, okay? Data e hora. Trabalhar com data e hora costuma ser, às vezes, uma complicação. E no tratamento da nossa base, é importante que a gente trate adequadamente a data e a hora, especialmente a data, de acordo com o nosso objetivo no campo. Às vezes, a gente precisa duplicar ou triplicar colunas de data, porque cada uma dessas colunas vai nos permitir um tipo de cálculo e de extração de informação diferente, né? É super comum, às vezes, a gente mandar para o pesquisador uma base, né, com 3 colunas e aleatoriamente, o pesquisador ir lá e selecionar uma e depois falar, não está funcionando, não está bom aqui, não estou entendendo. Isso muitas vezes tem a ver que você manda essas 3 pensando no seguinte: em um dia, em algum momento, eu estou querendo calcular a localização, né? Eu estou querendo calcular um horário, eu estou precisando calcular um determinado registro, né? O que aconteceu com o registro. Em outro momento, e às vezes é a pergunta do pesquisador que vai nos dizer isso, ele está dizendo para a gente que ele vai precisar, por exemplo, calcular a partir daquela base, ou até a partir daquela base, a idade num registro hospitalar, por exemplo, da pessoa que foi atendida naquele dia. Só que aí eu não tenho registro da data de nascimento. Eu tenho apenas o registro do que foi declarado, né? Ou eu tenho o registro da data de nascimento e o registro do atendimento, mas eu não tenho a idade calculada. Veja que são objetivos diferentes. E aí o que acontece, né? Se eu coloco, por exemplo, a constante aqui, sysdate, né, ou systime, essa constante ela vai dar para mim o tratamento do registro inteiro, né? Vem para mim tudo, até os segundos em que aquele registro foi feito. Agora, se eu estou precisando trabalhar, por exemplo, com data de nascimento de um usuário, ou idade do usuário, ou comparar a range de tempo de idade, eu uso, para tratar o meu dado, o sdate, quando eu declaro, tá, aquela variável. A gente vai ver que você pode usar função dentro da variável, ou constante dentro da variável, né, perdão, inclusive como parâmetro. Tá? É um código um pouquinho mais complexo que eu vou mostrar para vocês daqui a pouco. Então, veja, esse sdate aqui ele é muito importante. Né? Ele varia. Então, eu aprender a usar esse aqui, entender essa função aqui, me facilita muito a vida, né? Assim, 5 e 6. Isso são constantes também, tá? Para a gente da programação. Não são apenas as constantes matemáticas, como eu mostrei para vocês. E deixei também uma lista, né, de outras constantes aqui. Então, essas constantes, por exemplo, de precisão, elas são muito úteis quando a gente está trabalhando com
treinamento de máquina, com machine learning. Tá? Construção de inteligência artificial muitas vezes não dá certo, porque a gente esquece, tá, de tratar os nossos dados utilizando constantes de precisão. Então, é necessário, tá, que você estude e tenha o entendimento dessas constantes. E como que você estuda? Você treina. Pega lá os scripts que estão no banco de scripts, treina, usa bastante, que você vai ver que com o tempo você vai entendendo, tá? Eu deixei vários exemplos para você lá. Você vai entendendo, o material também discorre bastante sobre essas constantes, como que elas vão funcionando aí dentro do sistema. Eu não vou conseguir aqui, como é um curso muito introdutório, passar pelo uso de todas, né? Discorrer sobre todas, etc., porque não é o nosso objetivo aqui. Mas eu acho que aqui já deu para dar uma explicada, mais ou menos, né? Como que isso funciona, e aí você pega o material, lê, testa, treina, faz os exercícios que vai dar tudo certo. Voltando aqui um pouquinho, ok? A gente passou por esse script aqui já, quando eu mostrei para vocês o Google Colab, ok? O que eu quero agora mostrar para vocês é como que a gente opera, né? Então, será que dá para que a gente declara tanta variável, né? A gente declara tanta variável porque a gente quer, por exemplo, comparar valores, a gente quer operar valores, tá? A gente quer concatenar valores, ou seja, eu quero imprimir coisas, tá? Então eu vou concatenar esses valores. Eu deixei aqui uma lista exaustiva, tá? De operadores. Esses operadores, eles normalmente são padrão, então se você já usou outra linguagem de programação, isso aqui vai ser tranquilo, é bem parecido, às vezes muda a sintaxe, né, a forma de escrever, mas o operador é o mesmo, tá? A saída dele. E aí, o que tem aqui embaixo que eu quero explicar para vocês é esse in, né? E um pouco do que significa aqui essa declaração de conjunto, que vai estar lá mais para o item 15, destrinchada para você. Ok? Então, voltando aqui um pouco, eu vou copiar aqui para a gente poder fazer uma breve demonstração. Né? Eu declarei aqui, né, um Z, eu vou declarar aqui um X, né? E eu vou declarar aqui um Y para a gente poder entender aqui esse fundamento. Então, uma vez, eu nem vou limpar aqui o ambiente, aliás, melhor, vou limpar. Pronto. Então, eu vou pedir para ele rodar, veja aqui que ele, né, rodou aqui, eu já tenho um X, um Y e um Z, tá? Esse X, Y, Z, eles, então, já estão prontos aqui para eu poder fazer uma operação com eles, né? Para relembrar, né? Eu posso aqui declarar, por exemplo, um G, só para a gente poder brincar, e dizer que G é igual a X mais Y. Né? Se eu rodar aqui, ó, o G, ele gerou para mim aqui uma outra variável, que é uma variável que é o resultado da soma de X mais Y, né? Que é o 16. Se eu disser agora, né, que o G ele é X dividido por Y, né, para você poder entender, ele então vai fazer aqui uma divisão, né, e vai já me dizer aqui que o G é igual a 0,45. Tá? Uma observação que eu vou fazer para você agora, para encerrar o vídeo. Nota que o R não entende
decimal com vírgula, ele vai entender decimal apenas com ponto. Tá? Lembre-se disso também. Se você for declarar um número decimal, lembre-se de declarar com ponto. Eu vou encerrar esse vídeo por aqui, e aí no próximo eu vou mostrar os tipos de dados para vocês. E também esse Z, como que a gente pode saber o que está dentro desse grupo de números ou não. Até lá!